Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem à cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos nas nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Provérbios, capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos.
que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Provérbios, capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor, e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago, e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai, e volta amanhã que tu darei, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Provérbios, capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia:
Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução, e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade, e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios, capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe delas seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia, e no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia, foi que eu me achei em quase todo mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido.
ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Provérbios, capítulo 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés, e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura, tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumentes os presentes. Provérbios, capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta.
não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro. Voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque a muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Provérbios, capítulo 8. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias,
alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução, e sede sábios, não a rejeites. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios, capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu seus animais, e misturou seu vinho, e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas, e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, toma afronta para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios, capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo,
O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Provérbios, capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem perverso, perece sua esperança, e acaba-se a expectação de riquezas. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição,
quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios, capítulo 12. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de problemas. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios, capítulo 13. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores
é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pobre, do suco da terra, tira mantimento em abundância, mas há os que se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Provérbios, capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo, até na morte, se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido.
A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Provérbios, capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Provérbios, capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. A abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios, capítulo 17. É melhor um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar, e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O ímpio atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é, aos olhos do que o recebem, como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração
jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que gera um tolo, para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios, capítulo 18. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para vergonha sua. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune,
e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo as contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guarda o mandamento guardará sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido, e aprenderá conhecimento. O que aflige a seu pai, ou manda embora sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. O ímpio escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios, capítulo 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei. O que o provoca a ira, peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém, o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor a aquele que se obriga pela mulher estranha. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas.
A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feitos os votos. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Provérbios, capítulo 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz àqueles que buscam a morte. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará, e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio. O do honrado é o perverso. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo 22. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez.
O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade, cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. O que ama pureza de coração, e é amável de lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem, e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Provérbios, capítulo 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura, fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas, e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas suaves palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso, e pleiteará a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. O teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança.
Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha, pois ela, como um salteador, se põe à espreita, e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando o vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Provérbios, capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres: eis que não o sabemos, porventura, não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará a ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que vendo-o o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição, e a ruína de ambos, quem o sabe? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio: justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Prepara de fora a tua obra, e aparelha-a no campo, e então edifica a tua casa.
Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo-o, recebi instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios, capítulo 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pela altura e a terra pela profundidade. Assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Não te precipites em litigar, para que depois, ao fim, fique sem ação, quando teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com teu próximo, e não reveles o problema a outrem, para que não te desonre o que o ouvir, e a tua infâmia não se aparte de ti. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e passe a te odiar. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio, ou como vinagre sobre salitre. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor tu retribuirá. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar só num canto de telhado, do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel demais não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios, capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sorve aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos.
Como que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. O poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, e cansa-se até de torná-la a sua boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante são como doces bocados, elas descem ao mais íntimo do ventre. Como o caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova, cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Provérbios, capítulo 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. A pedra é pesada, e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. O óleo e o perfume alegram o coração, assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor àquele que se obriga pela mulher estranha. O que pela manhã de madrugada abençoa o seu amigo em alta voz, lhe será imputado por maldição. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. Ainda que repreendas o tolo, como quem bate o trigo com a mão de grau entre grãos pilados, não se apartará dele a sua estultícia.
procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Quando brotar a erva, e aparecerem os renovos, e se juntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo, e a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas servas. Provérbios, capítulo 28. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de alimento. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Como leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba o seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Provérbios, capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento.
Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usurário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres, conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho, e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia não atenderá. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim, ele tornar-se-á seu filho. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos o homem iníquo, mas abominação é para o iníquo o de retos caminhos. Provérbios, capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Itiel e a Ucal. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. Não acuses o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe, e tu fiques o culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai, e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas, e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Estas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Estas três coisas me maravilham, e quatro há que não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. O caminho da mulher adúltera é assim:
Ela come, depois limpa sua boca e diz: não fiz nada de mal. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 que não pode suportar: pelo servo quando reina, e pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Estes 3 têm um bom andar, e 4 passeiam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. O galgo, o bode também. E o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste loucamente exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à boca, porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o forçar da ira produz contenda. Provérbios, capítulo 31. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como, filho meu, e como, filho do meu ventre, e como, filho dos meus votos, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que beba e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas.